Um dos temas mais complexos que podem aparecer na redação do Enem é o tema de dilemas da doação de órgãos, porque tem implicações tanto para a área da saúde quanto para a questão ética. Então vamos lá dominar esse tema tão sofisticado? Como o tema de dilemas da doação de órgãos é um tema muito complexo, eu preparei uma série de materiais extra para facilitar a sua escrita. Então não deixe de consultar o material didático do nosso curso, que é sempre disponibilizado junto das videoaulas. Aqui, então, eu vou só resumir os principais argumentos. Vamos começar com a contextualização? Ok. Se eu fosse introduzir um texto sobre dilemas da doação de órgãos, eu poderia definir doação de órgãos. E qual que é a definição? A doação de órgãos e de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação pode ser, de fato, de órgãos como rim, fígado, coração, pâncreas, pulmão, ou de tecidos, por exemplo, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e até mesmo sangue do cordão umbilical. Outra possibilidade de introdução é a introdução por apresentação de dados. Os dados mais recentes que a gente tem em relação à doação de órgãos são de 2017. Naquele ano, o Brasil registrou um recorde de doadores de órgãos, com 1.662 doadores individuais no primeiro semestre, o que representou um aumento de 16% em relação ao mesmo período no ano anterior. No entanto, apesar disso, segundo a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a recusa das famílias em autorizar os transplantes ainda é alta no Brasil, 43%. Atualmente, a gente tem 26 mil pessoas aguardando, por exemplo, por um rim. Então a gente pode mostrar que existe um extremo déficit. Apesar do índice ter crescido, ainda tem muita gente esperando por uma chance de sobreviver. Outra possibilidade de introdução, e que pode ser reaproveitada, obviamente, no desenvolvimento, é a citação. Especificamente, eu citaria o Decreto 9.175 de 2017. Esse decreto altera o SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes. Afinal de contas, ele cria a possibilidade de consentimento presumido para a doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Além disso, esse decreto acaba com a exigência do médico especialista em neurologia por um diagnóstico em morte encefálica, que é a maior parte das doações de órgãos no Brasil hoje. Ou seja, esse decreto reduz a burocracia para a doação de órgãos. Cuidado, gente, a gente não está falando que vai ter menos segurança, vai ter menos lentidão no processo, porque há uma série de garantias, uma série de rotinas para garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor. Já que eu amo cinema, principalmente filmes documentais, eu indicaria referências à produção cultural como introdução. Existem alguns filmes que tematizam essa questão, por exemplo, Coração e Alma, que óbvio fala de uma doação de coração, 21 gramas, que é um dos filmes mais marcantes que eu já vi na minha vida, e Uma Prova de Amor. Como que você vai usar esse texto? Tente aproveitar na sua produção quais são os dilemas mostrados nos enredos e tente fazer uma analogia com a realidade dos brasileiros que doam ou que recebem órgãos. Ah, Jana, não estou muito bom hoje, não sei como é que eu vou fazer a introdução. Põe uma frase nominal. Cita, por exemplo, os órgãos mais transplantados ou quais são os principais desafios à doação. Só lembre-se que, se você fizer uma introdução por frases nominais, aqueles elementos que estão sendo listados precisam necessariamente aparecer no seu desenvolvimento e ser aprofundados no seu desenvolvimento. Para encerrar, eu citaria um outro tipo de introdução, que é a apresentação de uma citação filosófica. A gente tem um filósofo utilitarista chamado John Stuart Mill, anota aí, filósofo utilitarista
John Stuart Mill, que fala do chamado princípio da maior felicidade. Ele julga as ações como éticas ou não a partir da felicidade ou dos benefícios gerados por aquela ação. Vale a pena, na hora que você terminar de assistir a esta videoaula, dar uma lida na obra do John Stuart Mill, porque o princípio da maior felicidade é bastante útil em vários temas, como a questão da violência, a questão dos maus tratos ou até mesmo a ética ambiental. Nesse texto, a sua tese é livre, mas ela deve ter um posicionamento que explicite a necessidade de se aumentar o número de doações e de transplantes de órgãos e de tecidos no Brasil. Nesse sentido, eu indicaria para este tema especialmente a chamada tese por contraste. Mostre que, apesar de o Brasil ser o segundo país no ranking mundial de doações de órgãos e de tecidos, perdendo, se não me engano, só para a Espanha, ele ainda não conseguiu superar a meta, que é de 16,5 doadores efetivos por milhão de habitantes, segundo a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Se você quiser apostar em uma tese por responsabilização, você pode mostrar que a responsabilidade deve ser compartilhada entre governo e sociedade, considerando tanto as barreiras logísticas quanto culturais a esse ato. Afinal de contas, o nosso tema fala sobre os dilemas, os problemas, os desafios ou as barreiras. Se a sua tese for uma tese por problematização, a gente vai falar sobre a perpetuação dessa situação, causando o sofrimento e a morte de milhares de brasileiros todos os anos e todos os desperdícios de recursos humanos e financeiros envolvidos nessa questão. Ok, hora de desenvolver o seu texto. E quais são as causas desses dilemas? Eu falaria primeiro da desinformação da população sobre as regras, o protocolo e as formas de doação. Existe uma série de mitos acerca da doação de órgãos que às vezes afasta parte da população desse gesto que, no final das contas, é de uma generosidade extrema. Se a gente está falando de generosidade, não tem como não falar do individualismo que caracteriza a contemporaneidade. E aí, nesse sentido, você pode até usar o sociólogo Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida, cujo individualismo e imediatismo dificultam esses gestos mais altruístas, como a doação de órgãos. Um outro aspecto que pode ser tematizado é a questão da falta de comunicação entre os potenciais doadores e as suas famílias. Como cabe à família, pós-morte, decidir qual vai ser o destino dado ao corpo, é frequente que o indivíduo, por ser um tema tabu, não converse sobre isso com seus familiares, e os familiares tendem a assumir uma posição mais conservadora de não fazer a doação. Então você pode falar da necessidade de se incentivar um diálogo sobre esse aspecto. Nesse ponto, há também uma grande interferência religiosa. Alguns grupos religiosos impedem a doação de órgãos e, nesse aspecto, vale a pena também falar de alguns mitos. Alguns indivíduos declaram que não doam órgãos por causa da religião, mas frequentemente essas religiões não proíbem a doação. Então é interessante, por exemplo, o esclarecimento dessas doutrinas religiosas e o esclarecimento se pode ou não mesmo doar o órgão. Por fim, talvez o último e mais importante obstáculo a ser vencido é a falta de estrutura de coleta, transporte e transplante de órgãos. Existe uma distribuição desigual dos centros capacitados para isso. Eles estão majoritariamente localizados nas regiões Sudeste e Sul. E quanto mais centralizados, maior a probabilidade de que se percam esses órgãos, porque passa o tempo de aproveitamento desses órgãos. E qual que é o problema dessa situação? Acima de tudo, o não cumprimento dessa meta da ABTO conduz à morte e ao sofrimento de milhares de pessoas todos os anos. Então vamos tentar resolver esse problema? Primeiro, eu pensaria no governo, por meio do Ministério da Saúde, investindo em campanhas de divulgação de informações sobre o transplante de órgãos no Brasil. Pense, por exemplo, em campanhas publicitárias em que se derrubem os principais mitos e temores que levam as famílias a rejeitarem esse gesto. Ainda dentro das atribuições do governo, só que agora as universidades, por meio do MEC, a gente pode falar da necessidade da formação de profissionais especializados em transplantes, não apenas na área da saúde, mas também na área da logística. Com mais profissionais capacitados, a gente tem maior probabilidade de descentralizar essas unidades especializadas e reduz, por exemplo, o tempo de deslocamento entre o órgão e o receptor.
Se a gente for pensar numa política mais a longo prazo, as escolas devem apostar numa abordagem do tema em sala de aula, com vistas a desconstruir esses mitos e as aversões em relação ao tema, bem como incentivar a empatia e o altruísmo. É só lembrar que, às vezes, a criança e o adolescente pode chegar em casa e multiplicar esse conhecimento. Uma criança ou um adolescente pode educar os próprios pais, né? Um agente muito interessante e que às vezes os alunos deixam de lado é o papel dos conselhos profissionais. Os grupos que trabalham numa certa área podem ajudar a resolver o problema. Eu pensaria neste tema nos conselhos federais de medicina, de psicologia e de enfermagem. Eles podem oferecer cursos de atualização que visem formar profissionais mais bem preparados para a abordagem do tema com as famílias de doadores em potencial. Ou até mesmo a organização de ciclos de palestras e de debates sobre o tema com a população leiga. Afinal de contas, informação é a melhor maneira de combater a ignorância, o preconceito e a desumanidade. Bom, um tema muito complexo, um tema tabu na sociedade brasileira e que agora eu tenho certeza que você está prontinho para dominar. A gente se vê na próxima aula.